Uma saudação muito cordial, meus queridos amigos. Hoje vamos estudar um tema intitulado Julgará o Homem a Deus? Mas antes de começarmos, gostaríamos de fazer uma oração. Convido-os a inclinarem a cabeça para orar. Pai nosso que estás no céu, agradecemos por todas as bênçãos que você nos deu. Nós sabemos que, se Satanás pudesse agir conforme sua vontade, tudo seria um grande desastre em nossas vidas e em todo o mundo. Mas obrigado porque tu nos cuidas e nos proteges. Pedimos que, ao estudar este tema tão importante, teu Espírito Santo nos acompanhe, nos instrua e nos dê teu poder para nos mantermos firmes na crise que em breve virá. Agradecemos por nos escutar, porque te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos dar uma olhada geral no primeiro livro da Bíblia que foi escrito. O livro de Jó. O livro de Jó é o mais antigo da Sagrada Escritura. É realmente uma obra-prima literária. O livro foi escrito por Moisés em Midian, enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro. A história de Jó aconteceu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Contudo, Moisés escreveu essa história aproximadamente 1500 anos antes da vinda de Jesus. O livro está em prosa nos 2 primeiros capítulos. Depois, linguagem profética do capítulo 3 ao 42, versículo 6. E, finalmente, prosa novamente no capítulo 42 e versículos 7 a 17. O tema central do livro não é porque os justos sofrem, nem é a firmeza em meio ao sofrimento. O personagem central do livro não é Jó, embora o livro tenha o seu nome. Na realidade, o personagem central é Deus. O livro descreve um processo judicial que ocorre no céu. O livro está saturado de linguagem jurídica e deve ser entendido dentro de um contexto judicial. Eu lhes darei um exemplo disso no capítulo 16 e no versículo 19. Diz assim: Jó está falando aqui. Mas eis que nos altos céus está a minha testemunha, e meu testemunho nas alturas. E entre parênteses, tenho diversas outras citações de exemplos onde a linguagem jurídica é empregada. Na história de Jó, há um acusador, há um advogado de defesa, há um juiz, examina-se a prova, há um júri, os filhos de Deus, há um acusado. E o livro tem um veredito no final e também uma recompensa final, tanto para Satanás quanto para Jó, a quem Satanás atormentou. Agora, para entender o livro, é muito importante entender que Jó, nessa época, não tinha nenhuma revelação escrita. Nessa época não havia Bíblia, então ele não tinha o conhecimento que temos hoje. Segundo a história, o universo celestial está ciente do que está acontecendo com Jó, mas ninguém na terra sabe o que está acontecendo no céu ao mesmo tempo. É muito importante lembrar disso ao estudar o livro. O estilo do livro é em forma de drama. Um drama entre o céu e a terra. Então, vamos tratar o livro como se fosse uma produção dramática com um cenário. Se abre o telão e o drama começa na terra. Jó é apresentado como um homem muito próspero. Observe o que dizem os versículos 1 a 3 do capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que era perfeito e reto, temente a Deus e afastado do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ter muitos filhos era sinal de grande bênção. Ele continua dizendo: seu patrimônio era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. E esse homem era o maior de todos os do Oriente.
um homem supremamente próspero. Mas ele não era somente próspero e rico, era também um homem espiritual. Uma combinação, devo confessar, deveras incomum. Vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 1, e depois vamos pular para os versículos 4 e 5 e finalmente para o versículo 8. Diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era perfeito, justo, temente a Deus e afastado do mal. Versículo 4. E seus filhos iam e faziam banquetes em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. E acontecia que, tendo passado os dias da festa, Jó mandava santificar. E levantava-se de manhã e oferecia holocaustos de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó todos os dias. Era um homem rico e próspero e também bastante espiritual. Um homem de família, um homem que fazia o culto diário, que orava por seus filhos. Rico e próspero, mas espiritual. Jó também era caridoso e generoso com seus bens. Ele não acumulava bens. Observe Jó 29 e os versículos 12 a 17. Jó 29, 12 a 17. Diz aqui em Jó: porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o defendesse. A bênção daquele que estava prestes a se perder recaiu sobre mim, e eu dei alegria ao coração da viúva. Eu me vestia de justiça e ela me cobria. Minha retidão era como manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Era pai dos necessitados e sobre as causas que não compreendia, informava-me com diligência e quebrava os dentes do iníquo, fazendo-o soltar a presa. Próspero, rico e espiritual. Preocupado o tempo todo com o bem-estar espiritual de sua família. Caridoso e generoso. Agora se fecha um telão. O cenário é reorganizado e agora a tela se abre novamente e estamos no céu. Vamos para Jó, capítulo 1, versículos 6 a 8. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Quer dizer, não vivem onde Deus está, não estão na presença de Deus. Eles vieram, diz ele. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também estava entre eles. Por que Satanás estava ali? Porque ele roubou o lugar de Adão. Ele representava o mundo no Antigo Testamento até a morte de Cristo. Versículo 7. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Respondendo Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e andar por ela. Agora ouçam bem. Deve ser que os outros filhos de Deus que vieram também devem ter vindo de outros planetas. Porque Satanás veio representando o planeta Terra. Não é exagero dizer que provavelmente os outros também eram representantes de outros mundos. Versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, obviamente com um toque de orgulho saudável: você não considerou meu servo Jó? Deus está dizendo: Jó vive em seu território, mas é meu servo. Você não considerou meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e afastado do mal? Isso já não está sendo escrito por Moisés, isso está sendo dito por Deus. Deus está dizendo que ele é um homem perfeito, justo, temente a Deus e afastado do mal. Mas agora Satanás desafia a Deus. Satanás tem uma resposta para o que Deus disse. Ele então vai dizer: tu fazes acepção de pessoas. Vamos ler os versículos 9 a 11. Satanás respondeu ao Senhor dizendo: será que Jó teme a Deus em vão? Ou seja, será que Jó teme a Deus sem interesse algum? Você não cercou ele, a casa dele e tudo o que ele possui? Você abençoou o trabalho das suas mãos, por isso os seus bens aumentaram sobre a terra.
Ou seja, Jó te serve porque você lhe concedeu grandes bênçãos. Mas agora Satanás diz: estenda agora a sua mão e toque em tudo o que ele tem, e verá se ele não blasfema contra você na sua própria presença. Satanás desafia a Deus na presença do concílio celestial, na presença de todos os representantes do universo. A questão é: o homem servirá a Deus gratuitamente e sem interesse, apenas por puro amor? O homem servirá a Deus mesmo quando tudo dá errado? Satanás está a dizer a Deus: tu compraste a lealdade de Jó, derramando sobre ele as tuas múltiplas bênçãos. Jó te serve por pão e peixe. Jó é um mercenário. Satanás não está acusando a Jó diretamente. Satanás está acusando a Deus. O que Satanás está dizendo é: te servirão teus servos quando tudo estiver indo mal? Ou seja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Acaso não compraste a lealdade de Jó com todas as bênçãos que lhe concedeste? Mas Jó não o serve por amor, mas pelos benefícios que você lhe concedeu. Assim, qualquer um. Agora, todo o concílio celestial, todo o universo está ouvindo a conversa. Deus poderia ter dito: não deem ouvidos a ele, vocês sabem que ele é um mentiroso. Mas os seres celestiais teriam pensado: realmente Deus cercou Jó e não permitiu que Satanás tocasse em Jó. Quem sabe se o que Satanás está dizendo é verdade? Então Deus, no versículo 12, diz a Satanás: eis que tudo o que ele tem, suas posses, está em tuas mãos. Apenas não coloque sua mão sobre ele. E Satanás retirou-se da presença do Senhor. Agora o universo celestial vai ver se Deus tem razão ou se Satanás tem razão. Jó serve a Deus sem interesse, Jó serve a Deus na prosperidade e na adversidade, na doença e na saúde, quando vem o bem e também quando vem o que parece ser mal. O telão se fecha, o cenário é reorganizado. Agora se abre o telão e novamente estamos na terra. A Bíblia nos conta que vieram os sabeus, roubaram todos os bois e as jumentas de Jó e mataram todos os servos. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Os caldeus roubaram os camelos e assassinaram os servos. Um vento forte arrebatou a casa, arremeteu contra a casa dos filhos e das filhas de Jó que estavam reunidos. E todos morreram, os 10 pereceram. Essas coisas não aconteceram em questão de meses, semanas ou anos. Os eventos aconteceram rapidamente, um depois do outro, como se vê pela expressão: ainda este estava falando quando veio outro, também com más notícias. Jó, neste momento, perdeu tudo o que tinha: bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos e filhos. Ele está falido. Todo o céu está observando para ver como Jó reagirá. Terá Deus razão ou Satanás? Jó blasfemará contra Deus? Serve Jó a Deus por amor ou será por puro interesse porque Deus o protege e o abençoa? Não precisamos esperar pela resposta. Em Jó 1, versículos 20 a 22, encontramos a reação de Jó. Diz: então Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se na terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Apenas metade dessa afirmação é verdadeira, porque Deus deu, mas Deus não tirou. Mas Jó não sabe disso. Ele não tinha as Escrituras. Jó não sabe que ele é o tema de debate no concílio celestial. Isso é muito importante. Então ele diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Seja bendito o nome do Senhor.
Satanás havia dito, ele vai te amaldiçoar na tua face. Ao contrário disso, diz, seja bendito o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus qualquer injustiça. E o concílio celestial está dizendo, Deus tinha razão. Jó serve a Deus nos momentos bons e ruins, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Jó serve a Deus por puro amor e não por interesse. O telão se fecha, o cenário é reorganizado e agora estamos novamente no céu, onde se realiza um segundo concílio. Jó 2, versículos 1 a 3. Aconteceu que no outro dia vieram. Se vieram, é porque foram embora, após a primeira reunião. Ou seja, eles não vivem na presença de Deus. Aconteceu que outro dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás veio também entre eles para se apresentar diante de Jeová. E disse Jeová a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu a Jeová, de rodear a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás, talvez com um toque a mais de orgulho santo, você não considerou meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e afastado do mal, e que ainda mantém sua integridade, mesmo quando você me incitou contra ele para que você o arruinasse. Sem causa, todavia mantém sua integridade, diz Deus. Claro, Satanás tem uma resposta. Versículo 4 e versículo 5. Respondendo Satanás, disse a Jeová, pele por pele. Tudo o que o homem possui, ele dará pela sua vida. Ou seja, você apenas me permitiu tirar o que ele possui. Talvez ele esteja disposto a entregar tudo o que tem, desde que não perca a vida. Então diz, pele por pele. Tudo o que o homem tem, ele dará pela sua vida. Mas agora estenda a tua mão e toque em seus ossos e sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua própria presença. Outras versões dizem, na tua própria cara. Então, agora Deus precisa dizer novamente ao concílio celestial. Satanás é um mentiroso, vocês já viram isso na primeira reunião. Não deem atenção a ele, Deus poderia ter dito isso, mas os seres celestiais dizem, é verdade que Deus não permitiu que Jó fosse tocado por Satanás em sua própria pessoa. Quem sabe se isso será verdade? E, portanto, agora Deus diz a Satanás no versículo 6, eis que ele está em tuas mãos, mas poupa a sua vida. O cenário se acomoda e estamos novamente na terra. Jó 2 e os versículos 7 e 8. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. E Jó pegou um caco de cerâmica para se raspar com ele e estava sentado no meio das cinzas. Irmãos e irmãs, quando alguém se raspa com um caco de cerâmica, é algo sério, rasga a pele. Agora Jó perdeu sua saúde e agora vai perder o apoio de sua esposa. Jó 2 e os versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Ela é um instrumento nas mãos de Satanás. Satanás havia dito, Jó vai amaldiçoá-lo. A esposa lhe diz, amaldiçoa a Deus e morre. O que diz Jó? E ele lhe disse, como costuma falar qualquer mulher tola, assim você falou. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Mais uma vez, Jó não tem pleno conhecimento do que está acontecendo. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó passou na segunda prova? Sim, ele passou no teste com louvor. E o universo celestial diz, Jó serve a Deus por amor e não por interesse. Ele perdeu todas as suas posses, todos os seus filhos, sua saúde, o apoio de sua esposa. Agora perderá o apoio de seus 3 melhores amigos. Jó 2, versículos 11 ao 13. E 3 amigos de Jó, Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta e Zofar, Naamatita.
Assim que ouviram todo este mal que lhe havia sobrevindo, vieram cada um de seu lugar, porque haviam combinado de vir juntos para se condoer dele e para consolá-lo. Mas ao continuar a leitura, percebe-se que foi o contrário. Eles se tornaram acusadores. Continua dizendo no versículo 12, os quais, levantando os olhos de longe, não o reconheceram. Ou seja, ele estava desfigurado e eles choraram em voz alta. Cada um deles rasgou sua capa e os três espalharam pó sobre suas cabeças em direção ao céu. Isso é sinal de grande aflição e sofrimento pelo que estava acontecendo com Jó. Versículo 13. Assim, sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe dirigia a palavra, pois viam que sua dor era muito grande. Jó havia perdido seus bens materiais, seus servos, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua esposa e até o apoio de seus amigos. Mas agora vamos ver que, ao que parece, Jó perdeu seu melhor amigo, Deus. Agora, algo que deixou perplexos alguns intérpretes do livro de Jó é que todos os personagens principais da história reaparecem no final do livro. Menos um, aparentemente. Satanás, aquele que causou todos os males a Jó, não reaparece. E dizem, isso é uma grande injustiça, porque aquele que causou todos os males a Jó não diz nada sobre o que aconteceu com ele. Isso parece muito injusto, mas veremos que Satanás reaparece no final do livro, mas com outro nome, o nome de Leviatã. Para compreender o restante do livro, é indispensável lembrar novamente que Jó tinha um conhecimento incompleto de Deus. Ele não tinha as escrituras como nós temos. Jó realmente acreditava que o Deus que ele amava com toda a sua alma, seu amigo mais íntimo e melhor, por alguma razão inexplicável, havia se voltado contra ele e se tornado seu inimigo. Clamou a Deus para que Deus lhe concedesse uma entrevista, e a resposta de Deus foi um silêncio sepulcral. Sua experiência parecia ser ilógica e sem sentido. A tentação de Satanás era que Jó desistisse, que Jó chegasse a pensar, como dizia um de seus amigos, que Deus não existe porque um Deus de amor não faria isso com Jó. Do capítulo 3 ao capítulo 38, Jó clama a Deus e a resposta de Deus é um silêncio sepulcral. Vocês se lembram da última palestra, a da viúva? Deus demorou em responder à oração de Jó. Agora vamos ler algumas passagens onde Jó está clamando a Deus, perguntando por que isso está acontecendo. Jó 16, versículos 11 a 14. Jó diz, Deus me entregou ao mentiroso e me fez cair nas mãos dos ímpios. Próspero eu estava, ele me despedaçou, ele me agarrou pela nuca e ele me destroçou. Ele me colocou como alvo, seus flecheiros me cercaram. Ele partiu meus rins e não perdoou. Meu fígado se derramou por terra, ele me quebrou em pedaços. Ele correu contra mim como um gigante. Ele está descrevendo o que sente em sua relação com Deus. Em Jó 16, versículos 16 e 17 e versículo 20, encontramos Jó dizendo, meu rosto está inflamado pelo choro e minhas pálpebras estão escurecidas, apesar de não haver iniquidade em minhas mãos. Observe que ele não tinha iniquidade. Não havia iniquidade em minhas mãos e minha oração era pura. Meus amigos são adversários, são seus 3 amigos, mas diante de Deus derramarei minhas lágrimas. Então Jó diz, ainda tenho minha integridade. Não há iniquidade em mim, minha oração tem sido pura. Por que isso está acontecendo? Jó capítulo 19, versículos 6 e 7. Diz Jó, saibam agora que Deus me derrubou e me envolveu em sua rede. Eis que clamarei contra a injustiça, mas não serei ouvido.
Clamarei, darei vozes, e não haverá julgamento. Em Jó 19 e o versículo 9 ao 11, Jó diz novamente: você me despojou da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. Me arruinou por todos os lados e pereço, e fez com que minha esperança se fosse como uma árvore arrancada. Ele fez arder contra mim a sua ira e me contou assim entre os seus inimigos. Observe como Jó não compreende o que está acontecendo. Não sejamos muito duros com Jó, porque Jó não tinha o conhecimento que nós temos. Ele nunca soltou a mão de Deus, embora tivesse perguntas. Agora, se vocês acham que é pecado ele clamar a Deus e dizer a Deus: por que, Deus, tu me abandonaste? Então teríamos que dizer: Jesus pecou quando estava na cruz e disse: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos a Jó capítulo 23, versículos 3 a 9. Ele diz: quem me dera saber onde está Deus para ir falar com ele? Quem me dera saber onde encontrar Deus? Eu iria até o seu trono, exporia a minha causa diante dele e encheria a minha boca de argumentos. Eu saberia o que me responderia e entenderia o que me diria. Contenderia ele comigo com a grandeza de sua força? Não, antes ele me atenderia. Se eu conseguisse, ele me atenderia. Ali o justo raciocinaria com ele, e eu escaparia para sempre do meu juiz. Observe a linguagem jurídica. Eis que irei para o Oriente e não o encontrarei, e para o Ocidente e não o perceberei. Se ele mostrar o seu poder ao norte, eu não o verei. Ao sul, ele se esconderá e eu não o verei. Ou seja, não sei onde encontrar Deus para apresentar o meu caso, para que me explique por que isso está acontecendo e para que me absolva e me justifique. Observem Jó 30, versículos 20 e 21. Estou lendo várias passagens para que compreendam a aflição de Jó, a angústia de Jó, como Jacó, quando lutou como anjo, pensava que seu pecado era tão grande por ter enganado seu pai e roubado a primogenitura de seu irmão. Seu pecado era tão grande que Deus não o havia perdoado. Jó 30, versículos 20 a 21. Clamo e tu não me ouves. Me apresento e você não me atende. Você se tornou cruel comigo. Com o poder da sua mão você me persegue. Jó 30, versículos 9 a 13. As nações que antes admiravam Jó, agora se voltam contra ele e cospem em seu rosto. Ele diz: agora eu sou o objeto de sua zombaria e lhe sirvo de provérbio. Me abominam, afastam-se de mim, nem mesmo do meu rosto retiveram a saliva, porque Deus soltou a sua corda e me afligiu. Por isso se desenfrearam diante do meu rosto. Meu caminho foi destruído, eles se aproveitaram da minha fragilidade e contra eles, isto é, contra as nações vizinhas, não houve quem os ajudasse. Observe Jó 31, versículos 5 e 6. Jó diz, orando a Deus: se eu andei com mentira e se meu pé se apressou ou enganou, que Deus me pese na balança. Isso é a linguagem de um julgamento. Que Deus me pese na balança da justiça e conhecerá minha integridade. E encerramos este trecho sobre Jó e suas dúvidas, seu clamor a Deus, com Jó 31, 35, onde Jó diz: quem me dera, quem me ouvisse. Eis que a minha confiança é que o Todo-Poderoso testemunharia por mim, mesmo que o meu adversário me processasse. Agora, mesmo clamando a Deus, Jó não entende o que está acontecendo. Ele ainda ama a Deus, considera Deus seu amigo íntimo, mas não compreende por que seu amigo íntimo aparentemente se voltou contra ele. Em sua experiência, ele também teve momentos de grande fé e confiança. Observe Jó, capítulo 13, versículo 15. Ou seja, ele tinha sentimentos contraditórios, assim como Jesus. Jesus conhecia seu pai, mas clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Clamou: por que me desamparaste? Jó 13:15. Eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, defenderei diante dele os meus caminhos. Jó capítulo 14, versículos 14 e 15. Surge esta pergunta que muitas vezes é feita em um funeral: se o homem morrer, tornará a viver? Todos os dias do meu serviço esperarei até que venha a minha libertação.
Então tu chamarás e eu responderei, terás afeto pela obra das tuas mãos. Jó 19, 25 a 27. Jó 19, 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois de destruída esta minha pele, em minha carne verei a Deus, ao qual verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro, ainda que o meu coração desfaleça dentro de mim. Momentos de grande fé e de grande confiança, mas ao mesmo tempo dúvidas e perguntas quanto ao que está acontecendo. Jó 23, versículos 8 a 12. Aqui diz, já lemos alguns desses versículos. Eis que, se eu vou para o Oriente, ali não está, e se vou para o Ocidente, não o percebo. Se ele manifesta o seu poder ao norte, não o verei. Se se esconde ao sul, não o verei. Mas ele conhece o meu caminho. Jó tem a ideia de que isto é uma prova, e que quando a prova terminar, ele sairá como ouro. Diz, mas ele conhece o meu caminho, ele me provará e eu sairei como ouro. Meus pés seguiram as suas pisadas. Observem, meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei. Ou seja, ainda fiel a Deus, do mandamento de seus lábios nunca me afastei. Guardo as palavras de sua boca mais que meu alimento. Assim, desde o capítulo 3 até o capítulo 38, Jó está nessa situação. Finalmente, quando se chega ao capítulo 38, ao versículo 3, agora Deus diz a Jó, agora cala-te porque eu vou falar. Versículos 1 a 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho e disse, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Qual é o problema de Jó? Que ele não sabia, faltava-lhe sabedoria. Agora cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Agora é a minha vez, diz Deus. Eu te dei do capítulo 3 ao 38, agora cabe a mim falar. E em Jó, do capítulo 38 ao capítulo 40, Deus faz a Jó mais de 50 perguntas. Segue a mesma ordem da criação, dia após dia, para Deus mostrar a sua grandeza e cada coisa que Deus diz. Jó se encolhe e se encolhe e se encolhe e se vê tão insignificante em contraste com a grandeza de Deus. Eu pergunto, não teria sido muito mais fácil para Jó passar pela prova se ele tivesse sabido o que estava acontecendo no concílio celestial? Que ele era o tópico da conversa, que ele iria vindicar a veracidade de Deus, teria sido muito mais fácil. E no capítulo 40, nos versículos 1 e 2, Deus faz uma pergunta bastante significativa a Jó, já finalizando as perguntas desta sessão. Além disso, respondeu o Senhor a Jó, dizendo, porventura é sábio contender com o Onipotente? Aquele que contende com Deus que responda a isto. E agora Jó responde em Jó 40, versículos 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil. Agora, em espanhol, a palavra vil significa uma pessoa malvada. Mas a palavra vil aqui significa insignificante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, eis que eu sou vil ou insignificante, que te responderei? Minha mão coloco sobre a boca. Uma vez falei, mas não responderei. Até 2 vezes, mas não voltarei a falar. Jó diz, você me calou a boca. Tu és o grande Deus que tudo pode. E quem sou eu, um mísero ser humano, para exigir respostas de Deus? Ele diz, você me calou. Não voltarei a falar, mas o interessante é que Jó volta a falar. Já o veremos. Agora vamos ao clímax do livro. Jó volta a falar. Depois que Deus lhe mostra uma criatura que tem confundido a muitos, inclusive foi feito até um filme de Hollywood sobre ela. Claro, tudo equivocado. Que tem essa criatura como o centro. Chama-se Leviatã. Depois que Jó vê o Leviatã, e depois do que Deus diz sobre o Leviatã, Jó, embora tivesse dito, não falarei de novo, tem que falar novamente. Vamos falar um pouco do Leviatã. Jó 41 e o versículos 1 a 4. Muitas versões traduzem que o Leviatã era um crocodilo.
Ah, mas que crocodilo era este? Vamos ver a descrição. Jó 41, 1 a 4. Deus disse a Jó: poderás tu tirar o Leviatã com um anzol ou com uma corda que lhe seja lançada pela língua? Porá a sua corda no nariz deles e perfurará a mandíbula deles com um gancho? Multiplicará ele súplicas para contigo? Falar-te a ele palavras lisonjeiras? Fará um pacto contigo para ser teu servo perpétuo? Observe os versículos 18 a 21. Falando do Leviatã, diz: pelos seus espirros se acende a luz e os seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas de fogo. Que crocodilo tão interessante que exala fogo. Da sua boca saem tochas de fogo, ou seja, essa criatura vem do inferno. Centelhas de fogo procedem, de suas narinas sai fumaça, como de uma panela ou caldeira fervente. Seu hálito acende os carvões e da sua boca sai chama. Vamos aos versículos 24 a 27. O Leviatã, humanamente, é invencível. Diz ali no versículo 24, seu coração é firme como uma pedra. O coração do Leviatã tem a dureza da pedra, é forte como a mó de baixo. Ou a pedra de moinho. De sua grandeza, os fortes têm temor, e por causa do seu abatimento procuram purificar-se. Quando alguém o alcança, nem espada, nem lança, nem dardo, nem couraça resistirá. Ele estima o ferro como palha, e o bronze como madeira podre. Leviatã é uma criatura invencível. Agora, escutem bem. Leviatã foi um animal que existiu antes do pecado no Jardim do Éden, segundo o espírito de profecia. Assim como a serpente também existiu no jardim antes do pecado. Mas depois do pecado, a serpente se tornou uma criatura negativa. Tornou-se num símbolo de um personagem. Ou seja, aqui o Leviatã não é propriamente um animal, mas sim um símbolo de alguém. É um símbolo de Satanás. Vejam Jó 41, versículos 33 e 34. Aqui temos a parte-chave. Diz, não há sobre a terra quem se lhe assemelhe. Animal de fato isento de medo. Menospreza toda coisa alta. As coisas altas são Deus e os seres celestiais. Menospreza toda coisa alta, é rei sobre todos os soberbos. Quem é o Leviatã? O rei sobre todos os soberbos? Quem é o primeiro soberbo da história? O primeiro soberbo da história que queria arrebatar de Deus o seu trono, segundo Isaías 14, 12 a 14, foi Satanás. Mas não precisamos depender somente de Jó 41, porque o Leviatã é mencionado em outras partes da Bíblia. Observe o Salmo 74, versículo 14. Um detalhe muito importante que nos ajuda a identificar quem é esse Leviatã, falando simbolicamente. Salmo 74 e versículo 14. O Leviatã tinha múltiplas cabeças, porque diz que Deus esmagou as cabeças do Leviatã. E diz, o deste por comida aos moradores do deserto. O Leviatã é uma criatura com múltiplas cabeças. Agora, Isaías 27, versículo 1, nos fala de como Deus finalmente vai destruir o Leviatã. E observem a terminologia que se usa aqui, naquele dia. E isso está falando do período depois dos 1000 anos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte o Leviatã. Agora vejam o que é o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, o que é? É a serpente veloz. E a Leviatã, serpente tortuosa, mas não somente serpente, diz também, matará o dragão que está no mar. Ou seja, o Leviatã é a serpente e é o dragão. Agora, quem é a serpente e o dragão? Para reunir tudo o que temos aqui, é preciso ir ao Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão. Aí está um dos nomes que já vimos,
Pelejavam contra o dragão e pelejavam o dragão e os seus anjos. Mas o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. E foi lançado fora o grande dragão, que já vimos ser o mesmo que o Leviatã, a antiga serpente. Note que aqui também se usa a palavra serpente. E que se chama? O quê? Diabo e Satanás. Eu pergunto, é o mesmo nome que aparece no início do livro de Jó? Os 2 primeiros capítulos? Satã? Satanás? Então eu pergunto, quem é o Leviatã? Leviatã é um símbolo de Satanás. E agora, repentinamente, percebemos que Jó saberia disso, pois os cananeus tinham o conceito de uma criatura que era o inimigo dos deuses, chamada Lotã. Assim, no mundo politeísta, Lotã era conhecido como inimigo dos deuses. Agora Jó era monoteísta, mas ele entende agora quem é que está causando seus males. É o Leviatã. Então, depois que Deus revela o Leviatã a Jó e diz, eu posso derrotá-lo, sou o único que o pode derrotar. Jó agora vai dizer a Deus, perdão, Senhor, mas preciso falar novamente. Jó 42 e os versículos 1 a 6. Respondeu Jó ao Senhor e disse, eu reconheço que tudo podes. Inclusive o quê? Qual é o contexto? Inclusive derrotar a quem? Ao Leviatã. Eu reconheço que tudo podes e que nenhum pensamento se esconde de ti. Quem é que obscurece o conselho sem entendimento? Portanto, eu falava do que não entendia. Vem qual é o problema de Jó? Nós sim entendemos, não é? Entendemos, temos a Bíblia. Temos múltiplos exemplos de como Satanás causou problemas com seres humanos. Não temos desculpa. Portanto, eu falava do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não entendia. Escute, eu imploro e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com os ouvidos eu te ouvira. Mas o quê? Mas agora meus olhos te veem. Escutem bem, Jó tinha uma visão perfeita, ok? Isso é parecido com o que aconteceu com Eva. Satanás disse a Eva, os seus olhos se abrirão. Ela tinha visão perfeita fisicamente. O que queria dizer Satanás quando disse, seus olhos serão abertos? Significa que você passará a entender o que antes não entendia. Então Jó diz, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não está se arrependendo aqui do pecado. Ele está se arrependendo de ter exigido de Deus respostas às perguntas que havia feito. Como mencionei, Jó compreendeu até certo ponto a experiência pela qual ele estava passando, porque em Jó 23, versículo 10, encontramos que Jó diz, mas ele conhece o meu caminho. Me provará e sairei como ouro. Isto me faz recordar de uma experiência que encontramos no livro de Daniel, e desejo dedicar alguns momentos para falar sobre essa experiência. Vocês se lembram que o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem gigantesca e ordenou a todos os líderes políticos que haviam comparecido àquela reunião no Vale de Dura, para que quando a música começasse a tocar, se ajoelhassem e adorassem a imagem que o rei Nabucodonosor tinha mandado levantar. Quando os instrumentos soaram, havia sem dúvida muitos líderes e uma grande multidão presente, pois Nabucodonosor proclamou línguas, povos e nações. Ou seja, havia representantes de todas as nações ali. Quando o rei ordenou pelo som da música que adorassem a imagem, toda a multidão se inclinou para adorá-la, exceto 3 jovenzinhos hebreus. Eles disseram ao rei, nós não vamos adorar a estátua que você havia levantado. E o rei, como dizem os porto-riquenhos, ficou enfurecido. Irritou-se terrivelmente, mudou-se a expressão do seu rosto. A irmã White diz que o seu rosto parecia o de um demônio.
Estava tão furioso por questionarem sua autoridade, quando todos os demais haviam se ajoelhado para adorar a imagem de alguém que em certo tempo se comportou como uma besta, a imagem da besta. Então os 3 jovens disseram: nós, não. O rei replicou: dar-vos-ei outra chance. Quando ouvirem o som dos instrumentos, inclinem-se para salvar suas vidas. E os 3 jovens disseram: não vamos fazer isso. Assim, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que se costumava fazer. Eu não creio que ele tinha um termômetro ali para medir 7 vezes mais. A palavra 7 significa: ele aqueceu a fornalha até onde não era possível aquecer mais. Ele a aqueceu ao máximo. E então o rei disse: e que Deus os livrará das minhas mãos? E os 3 jovens disseram: o Deus a quem servimos nos livrará. E se ele não nos livrar, ainda assim servimos a Deus, porque nós não servimos a Deus pelos pães e pelos peixes. Nem sequer servimos a Deus porque ele nos dá a vida. Servimos a Deus porque o amamos, porque ele é o nosso Deus. O mesmo aconteceu com Jó. Desse modo, os soldados pegaram os 3 jovens, lançaram-nos na fornalha, e o rei Nabucodonosor disse: problema resolvido. Mas agora Nabucodonosor olha dentro da fornalha e vê ali 4 pessoas, e o rei se alarma e diz aos que estavam ali: não lançamos nós 3 na fornalha? E eles responderam: sim, ó rei, lançamos 3, como tu ordenaste. Pois reparem que eu vejo um 4º personagem ali na fornalha, e esse personagem parece ser o Filho de Deus. Então Nabucodonosor manda tirar os jovens da fornalha. Reparem, quando Deus livra, livra de verdade. A única coisa que havia sido queimada eram as cordas que os mantinham atados. Não tinham cheiro de fumaça. Quando Deus livra, livra de verdade. Nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou. Ou seja, passaram pelo fogo e o fogo não os consumiu. E então Nabucodonosor agora proclama que o Deus do céu é o Deus verdadeiro, e decretou que ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os 3 jovens hebreus. Agora, há um dado interessante que mencionei anteriormente, em um tema anterior, e se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 28. Claramente, no versículo 25, o rei Nabucodonosor havia dito que o Filho de Deus veio à fornalha para livrar os jovens. Mas o versículo 28 diz algo diferente. No versículo 28 lemos: então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus deles, de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, a pergunta-chave é: quem foi que livrou os jovens? Foi o Filho de Deus ou foi o anjo, seu anjo? Bem, meus queridos irmãos e amigos, é a mesma pessoa. Quem era esse anjo que entrou na fornalha? O seu nome é Miguel, o mesmo que livrou Daniel da cova dos leões. Miguel, o mesmo que no tempo de angústia final, e se buscarem comigo no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, será o mesmo que livrará o seu povo da grande tribulação final, depois de sua grande angústia e sofrimento. Diz em Daniel 12, versículo 1, naquele tempo. O contexto é que quando o rei do norte, no versículo 44, estiver perseguindo o remanescente final, naquele tempo se levantará Miguel. Este é o fechamento da graça, ou seja, todos os casos nesse momento estarão decididos. Os fiéis permanecerão fiéis por toda a eternidade, enquanto os ímpios se manterão ímpios para sempre. Se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo. O que significa isso, do lado dos filhos do teu povo? Significa que o Senhor Jesus Cristo, Miguel, aquele que é como Deus, será o que se levantará para proteger os seus fiéis. Mas não significa que os fiéis vão escapar do tempo de angústia.
Não, os fiéis passarão pelo tempo de angústia. Eu pergunto, os 3 jovens que foram jogados na fornalha passaram pelo tempo de angústia? Claro que sim, eles passaram por grande prova e conservaram sua fé. Preferiram ser fiéis a Deus e morrer do que serem infiéis a Deus e viver. Assim, diz que será tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação até então. E agora observe a palavra-chave. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acharem escritos no livro. Vocês sabem por que Deus livrou os 3 jovens na fornalha de fogo? Porque eles tinham um caráter à prova de fogo. Haviam formado um caráter de absoluta lealdade a Deus, como aqueles que passarão pelo tempo de angústia final. Por essa razão, leio esta última passagem de Isaías 33, versículos 14 a 16. Muitas igrejas ensinam que os ímpios vão arder nas águas, no fogo do inferno, para sempre, consumindo-se e consumindo-se sem fim. Mas a Bíblia nos diz que não são os infiéis que vão queimar eternamente nas chamas, são os justos que viverão na presença das chamas e não serão consumidos, porque possuem um caráter semelhante ao caráter do libertador que acompanhou os jovens na fornalha. Isaías 33, versículos 14 a 16 diz: os pecadores se assombraram em Sião, o espanto sobreveio aos hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós morará com as chamas eternas? A resposta tem tudo a ver com a conduta. O que caminha em justiça e fala o que é reto, o que aborrece o ganho de violências. O que sacode as mãos para não receber suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir propostas sanguinárias. O que fecha os olhos para não ver coisa má. Quem são os que vão habitar no meio das chamas da presença da glória de Deus? Não são os ímpios, cujo caráter é contrário ao de Deus, mas sim os justos, que possuem um caráter à prova de fogo. Ou seja, a fornalha de fogo é o tempo de angústia, e o tempo de angústia vai fixar o caráter dos fiéis por toda a eternidade. Agora nós temos o benefício da experiência de Jó. Satanás vai permitir que os fiéis sofram o pior período de angústia da história. Assim como Jó, os fiéis vão perder tudo, serão lançados na prisão, as famílias se voltarão contra eles, os amigos se voltarão contra eles, e eles vão se sentir desamparados por Deus. Leiam o grande conflito, o capítulo sobre o tempo de angústia. Satanás vai tentar fazê-los pensar que Deus os abandonou. E mesmo assim, eles vão declarar como Jó: ainda que ele me mate, ainda assim nele confiarei. Vocês sabem que hoje existem igrejas que pregam uma mensagem chamada "Pare de sofrer", que Deus quer que as pessoas sejam prósperas, cheias de dinheiro e posses e tudo mais. Então eu pergunto, quando vier o tempo de angústia, e aí? É uma falsa doutrina de Satanás essa ideia de que nós seremos arrebatados ao céu antes do tempo de angústia e que quem vai sofrer são os pobres judeus. A Bíblia não ensina "pare de sofrer". A Bíblia ensina que devemos ser fiéis no meio do sofrimento, mesmo que os céus desabem. Essa é a classe da última geração que Deus terá nesta terra durante o tempo de angústia. Eles dirão: eu sei que o meu Redentor vive. Deus queira que nós tenhamos esse tipo de caráter da última geração.